lembrar inicialmente aos que assistem ao canal pela primeira vez que nossos endereços no Facebook e na rede de computadores, assim como nosso endereço eletrônico, estão na descrição do vídeo. Se tiver interesse em entrar em contato conosco, sinta-se à vontade. Na última semana, chamou a atenção a declaração do ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, anunciando a deportação de cerca de 500 venezuelanos de Roraima. Isso se dá precisamente no momento em que Roraima está sob intervenção militar. A governadora Sueli Campos, sob o pretexto de uma crise generalizada de pagamentos, sob a alegação de uma crise generalizada da segurança pública, foi destituída do cargo. No seu lugar assumiu Antônio Denário. As acusações que foram feitas à administração anterior são as mais diversas. Entre elas, a prática de corrupção, de desídia, de nepotismo e outras tantas. O fato é que o atual governo interventor, não demorou nem um dia para adotar as mesmas práticas das quais a imprensa acusa a antiga governadora Sueli Campos. Nomeou para a Secretaria de Bem-Estar Social e de Trabalho a sua esposa, Simone Soares de Souza, e nomeou para outros 2 cargos parentes seus. É uma prática habitual, mas chama alguma atenção pelo fato de que a intervenção se dava, entre outros motivos, justamente pela perda de credibilidade do governo. Perda de credibilidade artificialmente construída. A Venezuela é uma região de conflito, uma região em disputa. A Rússia recentemente instalou uma base militar na Venezuela. Tem firmado uma série de acordos de natureza econômica, de natureza militar, tecnológica. E isso ameaça, sem sombra de dúvida, as intenções políticas das outras grandes potências que têm interesse nos recursos naturais que abundam na Venezuela. Petróleo, coltan, columbita tantalita, ouro e outros tantos. A deportação desses imigrantes venezuelanos, ela acontece justamente na véspera da assunção do governo Bolsonaro e dispara um sinal de alerta, porque não se sabe exatamente o que se quer com essa intervenção, além, é claro, das aparências que o governo tenta dar a todo esse movimento, que é um movimento bastante singular. Embora tenha havido intervenção no Rio de Janeiro, tenha servido inclusive como um teste para as Forças Armadas, um teste para o governo, uma preparação da população para o que poderia vir a acontecer, para um nível de repressão mais intensificado. O que acontece em Roraima tem uma dimensão maior porque envolve atores geopolíticos de natureza diversa daqueles que estavam envolvidos nas questões internas do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro também houve uma destituição, a destituição do governador Pezão, que é uma destituição também muito estranha, muito diferente daquilo que se está habituado a ver. Bom, essa questão envolvendo disputas maiores a respeito de recursos naturais, interesses econômicos, alguns mais difusos, outros mais fáceis de identificar, tem sido uma constante, mas tem
tido um crescimento bastante acentuado. As disputas, é claro, têm repercussões políticas nos diferentes países, como teve, desde a eleição do Donald Trump, repercussão bastante grande, um suposto envolvimento dos russos na sua eleição. Os Estados Unidos saíram oficialmente da Síria, o que criou uma cisão dentro do governo Trump. Um setor militar, do qual o Mattis, que era o seu ministro de defesa, era o principal interlocutor, abandonou ruidosamente o governo e escreveu uma carta de demissão, ainda que cifrada, demonstrando um certo constrangimento no interior do governo com essa saída dos exércitos norte-americanos da Síria. Outro fato que mereceria considerações mais aprofundadas diz respeito à greve dos professores municipais de São Paulo para 2019, que foi anunciada ontem, assim que se desenrolou a votação da criação do regime de previdência complementar dos servidores municipais. O aumento da contribuição de 11% para 14% é menor do que aquele que o governo pretendia inicialmente, que era um aumento de 11% para 19%, mas ainda assim é um aumento bastante significativo. Embora a propaganda em geral dos liberais, dos neoliberais e afins, seja costumeiramente a de que os impostos são um ônus que pesa sobre a sociedade, que deve-se cobrar menos impostos, que isso barateia a produção. Na prática recente, pelo menos na prática recente, desses setores políticos, o que tem sido demonstrado é que esse palavrório é mera demagogia. Esse aumento incide sobre uma quantidade enorme de trabalhadores, uma categoria muito numerosa, que responde por todo o ensino fundamental de um município grande como São Paulo, e que responde sobre outras categorias de saúde, de limpeza urbana, etc. Esse ataque já tinha sido primeiramente tentado no meio do ano, e uma forte mobilização dos servidores municipais o adiou. Ele já tinha data marcada para acontecer, mas a organização dos servidores municipais, que inclusive tem na figura do Cláudio Gomes Fonseca, que é presidente do SINPEM, o sindicato que representa a maior das categorias dos municipários, que é a categoria de professores da rede básica, não se preparou, não armou a categoria para o enfrentamento, e esse representante é da base do governo do PSDB aqui em São Paulo já faz algum tempo. Foi uma traição que teve um ponto culminante, que foi a recusa do sindicato em deliberar sobre a invasão da Câmara Municipal no protesto de ontem, que reuniu um número muito significativo de professores, ainda mais considerando o fato de que os professores estão de férias, as escolas estão com suas atividades suspensas por conta do recesso escolar. A imprensa praticamente não noticiou o fato, o que também é bastante significativo. Demonstra de maneira cabal
que naquilo que for de interesse da imprensa, ela vai apoiar o governo, os governos estaduais que estejam alinhados com o seu projeto político e econômico, da maneira mais arbitrária e mais autoritária. E foi um apoio bastante arbitrário, bastante autoritário. Porque calar-se, omitir-se diante de uma manifestação que reuniu, no ato anterior, cerca de 20 mil pessoas, e nesse ato um número relativamente menor, mas também consideravelmente grande, é uma arbitrariedade. Não há outro nome para isso. Bom, o governo de São Paulo vai enfrentar ainda outra dificuldade logo no começo do ano. O governo de São Paulo e governos de outros estados, que é a tentativa já declarada do governo de implementar o reajuste das tarifas do transporte coletivo público. O que não será fácil, aparentemente. O Movimento Passe Livre e outras entidades já anunciaram um ato para o próximo dia 10 de janeiro. O local ainda não foi definido, e é bem provável que a adesão a esse ato seja consideravelmente grande. Ainda não se sabe bem que palavras de ordem serão levadas às ruas, mas é uma tendência natural que esses atos extrapolem a questão do transporte público e se espraiem para várias outras questões. E mesmo o reajuste do transporte público é bastante considerável. É um encargo a mais consideravelmente alto. São 25 centavos de reajuste. Isso para não falar dos subsídios que são pagos às empresas concessionárias e permissionárias. É um conjunto de regras que não favorece a população e que favorece explicitamente grupos cartelizados que gerenciam o transporte público na cidade. O metrô sendo privatizado, os recursos que são recolhidos pelo metrô público, aqui em São Paulo, já se fez ampla denúncia a respeito disso, são transferidos para o subsídio das outras linhas, que são gerenciadas por consórcios privados, e nada se reverte em melhoria da qualidade do serviço que é prestado. Esse é um quadro da realidade, um quadro que pode ser testemunhado por qualquer um que trafegue pelo transporte coletivo público de São Paulo. Bom, uma das tarefas imediatas do movimento popular organizado é intervir nessas lutas que estão acontecendo. Intervir nessas lutas requer, antes de mais nada, discussão política. O engendramento de uma ou de várias palavras de ordem que tenham aí a capacidade de unificar o movimento popular, de estruturar em torno de si uma campanha capaz de dar uma solução definitiva ou parcial, mas relativamente sólida aos problemas que ela enuncia, que essas campanhas enunciam. E essa mobilização ela tem sido retardada, tem sido construída sempre muito tardiamente. No caso do transporte público, é muito difícil encontrar um eixo capaz de unificar setores que têm uma visão muito confusa a respeito do que é possível e do que não é possível reivindicar, do que é uma reivindicação popular e do que é uma reivindicação abstrata. Esse é um desafio, mas é um desafio que a gente tem que encarar. Em anos anteriores, nós, do Núcleo Anarquista, militando nesta ou em outras organizações, enfrentamos muitas vezes o debate a respeito de como conduzir a luta pela universalização do acesso ao transporte público. E, mais uma vez,
Vamos ter que iniciar uma discussão a respeito disso, porque se trata não só de uma reivindicação popular, como também da garantia de um direito a uma parcela expressiva da população. Uma das principais divergências diz respeito à necessidade ou não, à conveniência ou não de exigir a estatização do transporte público. Nós somos partidários da ideia de que na sociedade capitalista a única forma de garantir o acesso universal a um determinado serviço é tornando esse serviço um serviço público, mantido pelo Estado. E que a universalização do acesso ao transporte público não pode estar destacada da necessidade de reverter ou suprimir o caráter comercial da prestação desse serviço. Isso para nós é importante porque nós vimos, testemunhamos em 2013, particularmente em 2013, uma manobra que preservou o lucro das empresas concessionárias, que reduziu o montante dos gastos em outras áreas, investimentos, que foi usado inclusive para jogar a população contra a bandeira da tarifa mais barata, da tarifa integralmente subsidiada, contra os movimentos que defendiam essa pauta. E, de fato, não há razão nenhuma para evitar o debate a respeito dos lucros das concessionárias do transporte público. Se trata de um serviço fundamental, de uma garantia, inclusive inscrita na Constituição, essa garantia precisa ser estendida a todos. Precisa ser estendida a todos e a única forma de estendê-la a todos é permitindo acesso gratuito ao serviço. O transporte coletivo, ele não é um ônus à sociedade. Estou fazendo demagogia barata, porque tudo tem um custo. Mas nesse caso, o deslocamento de pessoas de um lugar para o outro, da casa para o trabalho, da casa para o ambiente de lazer, da casa para a escola, seja para onde for, esse deslocamento ele tem que ser feito de uma maneira ou de outra. Se o deslocamento é feito no transporte coletivo, isso reduz gastos e não aumenta gastos. Reduz o número de carros, reduz os serviços de infraestrutura necessários e de reparo de pistas, de estradas, emprega uma quantidade significativa de pessoas subordinadas diretamente ao controle de empresas estatais que sabidamente praticam uma remuneração muito superior àquela que é praticada pelos setores, pela iniciativa privada. E isso tudo tem que ser levado em consideração. Se há alguma restrição ao modo como o Estado gere o transporte público, essa restrição não poderia justificar a concessão de um benefício, de um privilégio a nenhuma empresa concessionária, a nenhum capitalista individualmente. Até porque quem corromperia eventualmente
essa empresa estatal, um processo licitatório qualquer, justamente na iniciativa privada. Não há nada que possa nos levar a crer que seria mais bem gerido o transporte público pela iniciativa privada do que é pelo Estado. Não há razão lógica para supor isso. E nem muito menos de que esse dinheiro seria economizado caso ele fosse gerido pela iniciativa privada. E se houvesse alguma economia, ainda que isso seja uma hipótese que contrasta flagrantemente com a realidade, essa economia se daria sobre a base do rebaixamento salarial, da terceirização das atividades, do fim do direito à greve, da degradação das condições de trabalho, das condições de segurança, etc, etc. Bom, retomar agora também um outro assunto que para muitos é um assunto superado, mas que não deveria ser encarado como assunto superado de jeito nenhum por qualquer pessoa que se preocupe com a preservação mínima dos direitos democráticos da população, que é o caso Lula. Houve naturalmente um arrefecimento da campanha pela libertação do Lula, um arrefecimento tanto maior pelo fato de que nós estamos em período de férias e festas. Mas não deveria passar despercebida a declaração dada pelo futuro ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, de que desde 2005 ele e o Sérgio Moro já vinham articulando de uma maneira ou não, ou outra, mais ou menos conscientemente, a prisão do dirigente máximo do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva. Essa declaração que ele deu numa entrevista concedida ao Roberto Dávila, que é um porta-voz desde muito tempo da burguesia nacional, deveria servir de argumento para a esquerda insistir bastante na tese de que a prisão do Lula é uma armação. A prisão do Lula é uma armação e faz parte de um processo muito maior que tem levado à prisão inúmeros militantes políticos. Eu vou citar um caso que é um caso relativamente recente e que muitas das vezes não se conecta com a perseguição a refugiados políticos aqui do Brasil. Estou pensando especialmente no Cesare Battisti. Assim como o Cesare Battisti foi condenado por um crime de maneira totalmente arbitrária, sem que houvesse no primeiro julgamento nenhuma testemunha de acusação contra ele, se imputou a ele uma culpa intelectual por um crime, tudo motivado por questões eminentemente políticas. Que no Brasil também permanece preso em regime disciplinar diferenciado há cerca de 16 anos o militante da Frente Patriótico Manuel Rodrigues, do Chile, Maurício Hernández Norambuena. E na Argentina está em fase bastante acelerada o processo de deportação de outro integrante dessa mesma frente, APA Blasa, que com Norambuena e com Ramon Poblete, teriam executado o então senador Errázuriz, Guzmán Errázuriz, do Chile.
um dos principais idealizadores da Constituição de 1980 do Chile, que autorizava as torturas. Bom, dizer isso em qualquer meio que se possa imaginar já seria o suficiente para questionar a legalidade dessas deportações. Dessas deportações que são a deportação de Poblete, que residia no México e que já foi deportado, a extradição de Apa Blanca, que mora na Argentina e que o governo Macri quer extraditar para o Chile, e a prisão em regime disciplinar diferenciado de Norambuena. O governo do Chile, na época de Pinochet, praticou, e isso foi admitido por dezenas e dezenas de autoridades chilenas vinculadas ao regime de Pinochet, torturas sistemáticas, assassinatos, recorreu aos métodos mais brutais de repressão política. E a condenação desses militantes que se insurgiram contra isso e que julgaram e executaram um dos mentores, esse sim, um mentor intelectual, das torturas, dos assassinatos e da perseguição política no Chile, perseguido. É considerado um criminoso. Qual é a ilação jurídica que se pode fazer disso? É que a população, ainda que seja perseguida pelo Estado, por meio dos métodos mais violentos, mais autoritários, por meio de métodos despóticos e ditatoriais, não tem o direito de se insurgir e não tem o direito de se armar e de reagir às intransigências e à ditadura. Praticamente a criação de um cenário, ou a reedição de um cenário que a América Latina conheceu nas décadas de 60, 70, 80. O cenário de que ao Estado é permitido todas as práticas ilegais e às organizações políticas dos trabalhadores nada é permitido, a não ser submeter-se às regras do Estado. O crescimento da extrema direita, que causa um grande alarido no Brasil e no mundo, ele às vezes parece algo abstrato que não tem relação direta com fatos como esses. Chegamos ao cúmulo no Brasil de ouvir um membro das coligações de Frente Popular que estiveram aí por trás do governo do PT, o jornalista Mino Carta, defendendo a extradição de Cesare Battisti. Cesare Battisti é um fugitivo político. Ele era um militante que se insurgia contra um governo imperialista, contra um governo que não media esforços para invadir sempre que lhe era conveniente países do norte da África. Um governo assassino. No caso do Chile, é ainda mais flagrante, menos sofismável, mais difícil de tergiversar. O governo Pinochet é referência para todos aqueles que defendem a tortura na América Latina até hoje. O que se quer dizer então com essa ação? Com a prisão desses que participaram do justiçamento que nós dizemos abertamente e achamos que toda a esquerda deveria dizer isso abertamente, que eram defensores do que há de mais elementar naquela Carta de Direitos Humanos,
da qual o Brasil é signatário. Então nós defendemos a liberdade imediata de todos esses presos políticos e a liberdade de Lula. Lula é também um preso político. Embora ele não seja um heróico, um militante heróico, embora ele não tenha se insurgido contra as instituições ditatoriais do Estado, em certo sentido ele tem até reforçado essas instituições, Lula foi preso num processo completamente arbitrário. Foi preso num processo completamente arbitrário que teve início, segundo as declarações do próprio Onyx Lorenzoni, pouco tempo depois dele ter assumido a presidência da República pela primeira vez. O que esfacela qualquer ideia que se possa fazer de democracia real no Brasil. Não há nenhuma democracia real. O que passa também esquecido muitas das vezes é o fato de que em 2005 já havia sido aberto um processo de destituição do Lula. Era o que a Luciana Genro chamou de referendo revogatório do mandato do Lula. Esse processo é muito antigo. Então as tentativas de retirar o PT do governo são muito antigas. Então o nível de tolerância do regime político, as divergências é baixíssimo. Nem PT é tolerado. O que causa muita estranheza a nós. E deve causar mesmo. Porque se nem o PT é tolerado, então assumir como premissa a luta parlamentar para desencadear um processo de transformação mais agudo do que esse, ao qual o país foi submetido, que foi um processo bastante tímido, é absolutamente contraditório com o que nós temos observado. Bom, a economia mundial tem sofrido reveses os mais diversos. E esses reveses parecem não entrar no cálculo político quando nós, organizações populares, nos deparamos com situações mais concretas. Isso deveria ser objeto de uma crítica intensa. A baixa do preço dos petróleos desde fins de outubro, a baixa persistente, as previsões que são feitas de queda ainda mais acentuada para 2019, a declaração do presidente russo Vladimir Putin de que não tem a intenção de combinar preços com a Arábia Saudita, de reduzir a produção de petróleo, serve também de alerta. A baixa do preço do petróleo já foi responsável aqui no Brasil pelo atraso de salários, pela quebra de universidades no estado do Rio de Janeiro. E o problema está longe de ter sido resolvido. E é um problema em cadeia, em cascata. À medida que esse problema se aprofunde, na cadeia produtora e distribuidora do petróleo, ela se aprofunda, se ramifica por todas as outras áreas. Porque o petróleo é um produto essencial para a economia mundial. Isso nos faz crer, com uma base bastante confiável, que a situação econômica tende a se degenerar, a se complicar no próximo período. E essas complicações vão requerer do governo brasileiro, como requereram mais recentemente do governo húngaro,
que aumentou, quase dobrou o número de horas extras que podem ser demandadas pelos empregadores, que permitiu, inclusive no caso da Hungria, o adiamento do pagamento dessas horas extras por até 3 anos. Aqui no Brasil, o impacto dessa crise econômica tende a ser ainda maior do que na Europa. O que o governo federal tem anunciado, os nomes que ele tem anunciado para ocupar a presidência dos bancos estatais, do Banco Central, da Petrobras, do BNDES, indicam que essa política que foi aplicada na Hungria, que é a política que desencadeou os protestos na França, que é a mesma política que convulsionou a Argentina, que é a mesma política que dobrou em 3 anos a terceirização no México, é a política que será aplicada no Brasil. Joaquim Levy, presidente do BNDES, nomeado. Para o Roberto Castelo Branco, presidente nomeado da Petrobras. Pedro Guimarães, presidente nomeado da Caixa Econômica Federal. E outros tantos nomes. Tereza Cristina da Costa, ministra do novo governo, representante do agronegócio. Isso tudo conflui para a adoção de práticas políticas que não são inéditas. As experiências já foram vividas. A gente tem aqui a oportunidade no Brasil de antecipar o próximo movimento do adversário, de indicar qual caminho deve ser seguido pelo movimento popular, de organizar desde já a resistência ao governo e de dizer que este governo e este regime devem ser superados. Essa discussão não pode ser adiada mais. Ao primeiro sinal de crise, preciso que o movimento popular esteja organizado para evitar que essa crise agrave o quadro de necessidade da população a ponto de que ela se sujeite às condições mais vis. Porque, é claro, o desemprego cria um desespero crescente na população, aumenta a disputa mesmo pelos empregos pior remunerados. E isso pode destruir a base de uma reação popular efetiva. E é preciso evitar que isso se dê. E as armas estão à disposição do movimento popular. O aumento da contribuição previdenciária causou um descontentamento capaz de fazer o governo recuar. Estávamos diante de um caso emblemático de traição do sindicato. Mas, ainda assim, o movimento conseguiu armar uma greve para o ano que vem que coloca a Prefeitura de São Paulo em xeque. Essa greve, que é uma greve justa, e que será entendida como uma greve justa pelos estudantes, pela comunidade escolar, ela tem um grande potencial. Um potencial que deve ser explorado. Mas para ser explorado precisa, primeiro, ser bem entendido. Segundo, servir de base para uma política positiva. Bom, intervir nesta greve. Organizar as lutas contra o reajuste das tarifas do transporte público coletivo. Dar continuidade aos debates sobre os diferentes ataques que a população tem sofrido. Outro, porque os exemplos são muito abundantes, é agora
a ameaça de que não seja mais requerido licenciamento ambiental para nenhum empreendimento viário, industrial. Ou seja, depois do empreendimento estar pronto, aí caberá julgar se houve algum dano que foi causado para que haja reparações. Isso é muito grave. Não se sabe o potencial de danos que isso pode causar, mas alguns deles certamente serão irreversíveis. Podem ser danos da dimensão desse que a BHP Billiton e a Vale causaram em Minas Gerais. Causaram a Minas Gerais, causaram ao Espírito Santo, causaram ao país todo. Causaram um ecossistema integrado. Bom, essa questão não pode se deixar de lado, não pode ser considerada uma questão secundária. É uma questão essencial que diz respeito à vida das pessoas, a comunidades inteiras que se deslocam ou que perdem o seu sustento. São questões importantes. A questão da privatização da Petrobras, as suas implicações. Quais são as implicações da privatização da Petrobras na sua política de preços? Nós estaremos nos aproximando de Hong Kong, que pratica os maiores preços de petróleo do mundo? Ou nós estaremos nos aproximando da Venezuela, que pratica os menores preços do mundo? Qual é o impacto? Qual é o impacto sobre o trabalhador da Petrobras, sobre os trabalhadores das distribuidoras, das refinarias? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Para terminar, a gente queria dar um destaque muito grande, nós vamos dar um destaque grande às palavras de ordem positivas de estruturação do movimento popular em torno de um projeto de poder próprio, que são a necessidade de organizar os comitês e o poder dos trabalhadores, ou os embriões de poder dos trabalhadores. De retomar a discussão a respeito desse programa de ações positivas que o movimento operário tem relegado ao segundo plano. De evitar que as palavras de ordem no movimento popular sirvam por sua ambiguidade ou por sua generalidade muito grande, para uma cooptação desse movimento popular pelas instituições. Esse é um debate central. Nós participamos de uma conferência que foi chamada pelo Partido da Causa Operária e discutimos a palavra de ordem fora Bolsonaro e todos os golpistas que o PCO propunha, e nós apresentamos as nossas considerações a respeito disso. Nós achamos que essa palavra de ordem, que é muito parecida com a palavra de ordem dos coletes amarelos da França, de fora Macron, que é parecida com uma palavra de ordem que foi entoada durante algum tempo pelos movimentos populares aqui no Brasil, de fora Temer, é uma palavra de ordem muito limitada, que causa confusão. Nós achamos que temos que colocar desde já em questão o regime político. E defender a palavra de ordem é abaixo o regime. E constituir as forças políticas capazes de substituir o regime, de criar um regime mais amplamente democrático, um regime que seja controlado diretamente pelos trabalhadores e pela vanguarda do movimento popular, pelos setores marginalizados, pela juventude pobre. E a gente tem que batalhar por essas palavras de ordem. Tem que discutir no interior do movimento popular quais são as consignas transitórias. Deixar de ter tanta timidez
em defender coisas tão claras como, por exemplo, a estatização do transporte, o acesso universal ao transporte coletivo público. É hora de armar a ofensiva ou a contraofensiva dos trabalhadores. Bom, vamos participar desses atos, vamos distribuir nosso material. Temos um ato programado para o dia 27 de fevereiro e esperamos poder encontrar todos os movimentos populares organizados nesses atos para a gente trocar ideias e discutir melhor alternativas que nos permitam reverter o quadro político. Então é isso. Obrigado.